Então, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço à professora Eduarda e à universidade pelo convite. Agora, brevemente, vou falar com vocês sobre a parte de legislações e as boas práticas de fabricação, como implantar as boas práticas e qual legislação está seguindo, né? Vou me apresentar aqui, meu nome é Rosilene Zanetti Surdi, minha formação é tecnóloga de alimentos pela Universidade Federal, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu fiz a modalidade tanto de leites quanto de carnes, né, na época da graduação. Tenho pós em segurança de alimentos, MBA em gestão empresarial e tenho mestrado em desenvolvimento rural sustentável, onde trabalhei com queijos, né? E, acima de tudo, sou empresária, né? Eu gosto de colocar essa parte que sou empresária, por quê? Porque eu tenho uma empresa, e esta minha empresa ela é credenciada ao Sebrae Paraná. Dentro do Sebrae, eu atuo já há 11 anos com a parte de alimentos, trabalhando tanto com agroindústrias, quanto com empresas na área de alimentação, com a implantação das boas práticas e treinamentos. Tá? Também sou credenciada na parte de inovação, atuando hoje com o programa Brasil Mais, com os agentes locais de inovação, que foi onde eu entrei pelo Sebrae também. Então, sempre tento conciliar tanto a parte de alimentos, junto com a inovação. Acho que eu brinco que é uma casadinha que dá certo, né? Sempre levando o melhor para as nossas empresas. O conteúdo que vamos passar hoje aqui para vocês é falando a questão de legislação das boas práticas de fabricação, tanto para serviço de alimentação, quanto para empresas na área de alimentos no geral. E como essa implementação ela deve ser feita para empresas, estabelecimentos de origem vegetal e também para estabelecimentos de origem animal. Começando aqui falando um pouquinho, né, quando a gente fala em boas práticas de fabricação, ou BPF, sempre o pessoal confunde um pouco com higiene ou manipulação de alimentos. Sempre gosto de deixar bem claro que as BPFs, as boas práticas, né, elas envolvem toda uma cadeia, que a parte tanto de higiene do manipulador como higiene do local, ela está dentro das boas práticas, mas ela não é em si só as BPFs, ela é um dos itens que contempla as boas práticas de fabricação. Então, hoje, eu consigo aplicar ela em diversos setores. Então, eu tenho que ter esse cuidado, né, do conteúdo, do que é o BPF. São regras, claro, que eu tenho que ter da parte de manipulação de alimentos, mas saber desde onde veio minha matéria-prima, quem é meu fornecedor, até o consumidor final. Hoje, quando eu coloco um produto para venda, eu tenho que ter essa responsabilidade que alguém vai se alimentar do meu produto e não vai passar mal. As boas práticas, elas me auxiliam para que tudo isso aconteça de forma que o consumidor possa ingerir o alimento e não passe mal. Hoje, as BPFs, elas são aplicadas em todas as etapas da cadeia. Matéria-prima, preparo, serviço de alimentação, a indústria no geral, comércio e no consumidor final. Porque não adianta lá na matéria-prima eu ter o BPF ok, tudo certinho, tento ali ter um cuidado, vou lá para a parte de preparo, vou para a indústria. Às vezes, no momento que eu vou servir, eu posso estar tendo uma contaminação. Então, todo mundo tem que estar envolvido quando a gente fala na questão das boas práticas. Mas, assim, vou aplicar BPF, ok. Quero aplicar as boas práticas de fabricação. O que eu tenho que seguir? A legislação é a mesma para todas? Sempre coloco, primeiro passo, o que eu quero produzir? Que produto que eu quero estar manuseando, manipulando? Né? Do que é a minha agroindústria? É uma agroindústria na área de alimentos? Na parte de origem animal? Queijo, embutidos, ovos, mel? Não, é a parte de origem vegetal. Panificados, massas, hortaliças embaladas, é serviço de alimentação, é uma indústria de bolachas, de biscoito, né? Então, água, né? Tem as indústrias, as fábricas, né? Os envases de água. O que eu quero produzir? Eu sabendo o que eu quero produzir, eu tenho que buscar a legislação específica para aquela área, para daí sim estar dando continuidade e vendo o que cabe eu estar aplicando. Aqui, rapidamente, eu coloquei 2 itens, que são as legislações básicas que a gente segue. Ministério da Agricultura, MAPA, e Ministério da Saúde, a Anvisa. Então,
a toda a indústria de alimentos ou a parte de venda de produtos alimentícios, elas vão seguir algumas dessas duas legislações. Quando a gente fala na parte de serviço de alimentação, a gente tem algumas leis. Tem o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo, que eles possuem legislações estaduais para a parte de serviço de alimentação. O Paraná, em si, não tem específico. Então, a gente segue a legislação no âmbito federal, que ele envolve a RDC 216, de 2004, que ele exige a implementação de 4 procedimentos operacionais, que são os 4 POPs. Só explicando um pouquinho, a questão do serviço de alimentação, quando a gente fala, ele envolve o quê? Restaurantes, panificadoras, onde eu sirvo o cliente, mas eu não embalo o produto e o cliente leva embora. Eu posso embalar na frente do cliente e ele levar, mas eu já não tenho pronto embalado, tá? Por exemplo, um panificados que ele faça uma panificadora. Você vai tomar café, come seu pãozinho, né? Vai ser guia 216. Mas, se ela for também junto a uma indústria de pão, por exemplo, que ela fabrique um pão integral, um pão fatiado, que ela coloque numa embalagem dela, ela já segue outra legislação, que daí não fica só nos 4 procedimentos. Mas, principalmente, a 216, ela é seguida para restaurantes, tá? Serviço de alimentação, buffet, rotisseria, tá? Geralmente é ela que a gente, com a 216, que é o âmbito dela de aplicação. Quando a gente fala em agroindústrias, indústrias de alimentos ou agroindústria no geral, a gente tem algumas legislações específicas. Quando fala na parte de vigilância sanitária, tem a 368, que é para estabelecimentos quando industrializam alimentos. Quando a gente fala para a questão do mapa, elas são parecidas, mas são para produtos de origem animal. Estabelece a aplicação dos procedimentos de autocontroles, de procedimentos operacionais para as empresas de origem animal, então é a 326, que é a do mapa. Quando a gente fala na 275, ela é uma legislação da Anvisa, mas ela estabelece que deve ser aplicado os POPs, tá? Então, a 368 e a 326, ela diz que precisa ter o manual do BPF. A RDC 275, ela faz a implementação tanto do manual como dos procedimentos de autocontrole. E quando a gente fala de produtos de origem animal, a gente tem a Circular 175, que ela é do ano de 2005, onde ela estipulou que as empresas de origem animal, os estabelecimentos, eles precisariam aplicar os autocontroles, que é a ideia do que, o que é o entendimento dos autocontroles. Que o fiscal chegue na empresa, que a empresa se automonitore e o fiscal verifique se aquele autocontrole está sendo implementado. Então, ela já está sendo aplicada desde 2005. A 175 foi a legislação que colocou em vigor os autocontroles, mas para alguns segmentos ela tem específica. Acho que, se eu não me engano, para aves, tem a circular 24, que é para mel e para leites, para lácteos, que elas são específicas de autocontroles. E para a agroindústria de pequeno porte, a gente tem a instrução normativa número 16, que ela estabelece alguns pontos para a venda dos produtos e também para normas de construção não serem tão rigorosa para o pessoal de origem animal. Por exemplo, vou seguir o RISPOA. Não, mas eu tenho a normativa 16, que ela, não vou dizer que ela facilita, mas ela auxilia com pequenos detalhes de equipamentos que podem ser aplicados à pequena agroindústria. E atualmente, agora em 2020, teve a portaria 81, que foi a aplicação do SUSAF, né? O Paraná aderiu ao SUSAF Paraná, onde ele estabelece que as agroindústrias também de pequeno porte, elas podem fazer a venda para todo o território estadual, desde que o município tenha adesão ao SUSAF Paraná. Logo para frente já explico um pouquinho mais sobre isso também. Quando a gente fala na vigilância sanitária, as empresas que se enquadram, né, eu sempre gosto de ressaltar que a gente tem 2 âmbitos, né? Tem a parte da vigilância estadual e a parte da vigilância municipal. A parte da vigilância sanitária municipal, ela vai atender toda a área de alimentação. Lanchonete,
panificadora, restaurantes, indústrias no geral, na área de alimentos, desde que não seja de origem animal, e tem algumas partes específicas que é a vigilância estadual que entra. Um exemplo aqui é a parte de invase de água, né? A água já vai diretamente para a vigilância estadual, mas todos os estabelecimentos que são da parte municipal podem ser visitados também pela questão da vigilância estadual. Falando um pouquinho aqui da questão da parte de origem animal, a questão da responsabilidade de inspeção. Quando a gente fala em fiscalização federal, estadual e municipal, quando a gente está falando em federal, eu posso ter a venda do meu produto de origem animal em todo o território nacional e eu posso ainda ser habilitado para exportação. Quando eu falo em CIF, né? Quando eu falo federal, CIF, que eu não coloquei a sigla, mas é o CIF. Quando eu falo em estadual, que a gente chama aqui no Paraná de CIP, eu posso ter a venda em todo o estado, tá? Então, é o comércio intermunicipal. E quando eu falo só no município, é que eu tenho a venda só municipal, é o que a gente chama do SIM. Então, eu posso vender o meu produto somente no estado, no município em que eu estou industrializando ele. Agora, aquela legislação, a 81, que eu falei anteriormente, é aquela do SUSAF Paraná. Ela possibilita a venda em todo o estado, desde que o município faça a adesão ao SUSAF. Então, o município solicita essa adesão junto à ADAPAR, que é o órgão, né, qual é o fiscalizador do CIP, dando ok, alguns segmentos podem entrar para venda em todo o estado, menos a questão de abate de suíno, bovino e aves, tá? Ele enquadra peixe, leite, mel, embutidos, autosserviço, tá? Mas lembrando, primeiro o município adere, depois as agroindústrias são indicadas. E aqui não poderia deixar de falar também do CISB, né? O CISB eu também tenho essa venda em todo o território nacional. A diferença do CISB para o CIF, especificamente, é a questão da exportação. Né? Só com o CISB eu não consigo exportar. Com o CIF, sim. Eu sou habilitada à exportação, claro, desde que eu siga todas as normas de exportação. E lembrando também que o CISB, né, ele pode ser solicitado a nível estadual, e os municípios também podem aderir ao CISB através ou individual ou através dos consórcios municipais entre as cidades. Aqui lembrando também que também faz parte da questão de âmbito federal a parte de legislação para bebidas, tá? Quem que entra nessa questão de bebidas? O vinho, a uva e seus derivados, mas também a parte de suco de frutas, ele enquadra como a legislação federal, polpa de frutas também enquadra como legislação federal, tá? Cachaça, né? Nossa famosa cachaça, e licores, o que advir dela também entra com legislação federal, né? O vinagre também. Coloquei aqui que agora, né, recentemente, já tem legislação específica, já está aprovada, que é as kombuchas, né? Kombucha, né? Acho que cada localidade fala de uma forma. Ela também é registro no Ministério da Agricultura, também é no MAPA. E esses estabelecimentos, eles precisam ter registro do estabelecimento e registro do produto. A diferença, quando a gente faz essa questão principalmente da documentação das bebidas para a parte de origem animal, é que a bebida ela ainda enquadra, não entra os autocontroles. O pessoal de origem animal ele já entra com os PACs, que é os programas de autocontrole. E lembrei também aqui na parte de bebidas, cerveja, né, gente? Cerveja, chopp, né? Não coloquei fotinho deles aqui, mas eles também precisam ter o registro no Ministério da Agricultura, tá? Nos últimos anos tem sido mais fácil essa aplicação, esse contato com o mapa. É tudo via sistema, o fiscal vem, ele faz a análise, mas a documentação é toda enviada via sistema. Então, tem facilitado muito. Quando a gente fala também em boas práticas de fabricação, eu gosto sempre de estar lembrando que as BPFs, elas têm a implantação já obrigatória desde 1993. Então, a gente já está há alguns anos, né,
que ela é exigida em todo o setor de alimentação, tá? Então, ela é essa implantação dela é obrigatória, e aqui sempre nessa pirâmide, né, gosto de colocar que ela é a base. Depois de um BPF, eu venho para um APCC, que é análise de pontos, de análise de perigos e pontos críticos de controle. Venho, é obrigatória? Para alguns segmentos, não. Mas, por exemplo, para exportar, sim, é obrigatório, para aves é obrigatório, mas para uma empresa a nível de vigilância sanitária, para um serviço de alimentação, não é obrigatório, a empresa faz de forma voluntária. Tá? Depois segue para uma ISO, para qualidade total, mas a base é as boas práticas e os 5S. E sempre eu gosto de colocar, se a base não estiver bem estruturada, os demais sistemas, eles não se sustentam, eles caem. E para mim ter boas práticas bem estruturadas, eu preciso ter manual implantado, procedimentos implantados e treinamento constante. Se eu não tiver um treinamento constante e reciclagem anual de todo esse treinamento, de toda essa documentação, eu não me sustento. Então, eu tenho que ter o BPF? Tenho, mas eu não tenho que ter ele só no papel. Eu tenho que ter ele implementado dentro da minha empresa. Quais são as ferramentas das boas práticas, então? Né? A gente tem os famosos POPs, né? Os procedimentos operacionais padrão. A gente tem os PPHOs, que são os Programa Padrão de Higiene Operacional, ou Procedimento Padrão de Higiene Operacional, a sigla. Tá? Já vou explicar daqui a pouquinho cada um deles mais detalhado. Tem os programas de autocontrole, que muitas vezes o pessoal leva um susto quando a gente fala dos tal dos PACs, mas eles não são tão diferentes dos POPs, é uma questão de nomenclatura e forma de gerenciamento deles, de monitoramentos. O APCC, né, ou HACCP, como há muito tempo falado, também ele é uma ferramenta das boas práticas, mas se eu não tiver o manual, os POPs, os PACs implantados, eu não consigo fazer um programa de APCC eficiente, porque eu não tenho como sustentar ele, né? Tem os pré-requisitos para a aplicação do APCC, e tem a ISO 22000, né, que é na área de alimentos, tá? Seria uma evolução um pouquinho mais para frente. O que eu ganho aplicando as BPFs, então, e colocando em prática toda essa legislação? Eu ganho melhoria estrutural dentro da minha indústria, da minha empresa, melhoria pessoal com práticas e treinamentos para os meus colaboradores, a parte operacional e parte documental. Sempre tem uma historinha aqui que eu gosto de contar, que tem uma empresa, junto com a minha colega, a Benilde, a gente atende, se eu não me engano, desde 2005, 2006, que a gente foi para aplicar e descrever toda a parte de manual de boas práticas dos programas de autocontrole. E o proprietário comentou com a gente, não, eu vou fazer isso porque a lei está me exigindo. Nós falamos, não, tudo bem, a gente vai, a gente aplica. Passou um ano que nós trabalhamos com ele, no outro ano ele chamou nós e falou assim, olha, vamos revisar e fazer novamente, porque eu não consigo mais viver sem isso dentro da minha indústria, porque agora eu consigo controlar meus processos, a minha manutenção de equipamentos, a higiene, tudo melhorou. Antes de chegar ao final do ano, eu tinha que praticamente reformar a minha empresa. Agora não, eu consigo monitorar e verificar cada ponto, o que pode ser melhorado toda semana, todo mês, todo dia, né? Então, a gente precisa encarar as boas práticas como ferramentas de melhoria, ferramentas que nos dão sustentação para melhorar o nosso empreendimento. E claro, né, a segurança do consumidor, a segurança do que eu estou disponibilizando para a venda para o meu consumidor. Dentro, então, dessa implantação das boas práticas, a gente segue com manual, treinamento, procedimento operacional, procedimento de higiene operacional e PAC, tá? Essas são as famosas siglas. Explicando um pouquinho delas. Sempre vou ter um manual. O manual de boas práticas, gosto de falar que ele é a história da sua empresa. Ali dentro ele vai descrever quem é a empresa, o que ela produz, como é a estrutura física, e vai citar os programas de autocontrole ou os procedimentos operacionais, como eles estão descritos, mas de uma forma mais resumida. O POP e o PAC, você vai detalhar esses programas, por exemplo, a água. Lá no manual eu cito que a água é proveniente do sistema de abastecimento público de acordo com o POP 2,
por exemplo. Aí lá no POP 2, eu detalho da onde, tamanho minha caixa d'água, de onde vem a água, como que eu faço a higienização da caixa, como é o monitoramento das análises, como é o monitoramento do cloro, tá? Então, eu detalho. O PPHO, ele é mais utilizado para a parte de higienização. Dentro do POP de higiene ou do PAC de higiene de utensílios, equipamentos e ambientes, eu detalho os procedimentos de como são feitas essa higienização. E ele pode ser tanto operacional como pré-operacional. Então, tem duas formas também. A gente também gosta de utilizar nessa descrição as instruções de trabalho, no lugar do procedimento operacional, como instrução de trabalho. Eu falo que é tudo uma questão de nomenclatura, tá? Entender, claro, mas saber aonde utilizar essa nomenclatura. POP, geralmente, eu utilizo para a questão de Anvisa, e PAC, geralmente, para mapa, tá? Geralmente é o que tem sido padronizado. Aqui uma questão de mostrar uma carinha de um documento, né? Sempre, então, eu vou ter o Manual de Boas Práticas, Programas de Autocontrole, Instrução de Trabalhos ou PPHO, tá? Para pessoal de origem animal. A parte de origem vegetal, Anvisa, né? Para ficar bem claro, sempre eu vou ter o Manual de Boas Práticas, Procedimento Operacional, que é o POP, tá? Instrução de Trabalho, o PPHO, de acordo com, vamos dizer assim, com o RT, com o responsável técnico que vai estar escrevendo, ou com o responsável do estabelecimento, né? Também, muitas vezes, lógico, é exigido o RT, mas às vezes a gente chega nas empresas não tem um RT e algumas também não são obrigatórias. Então, o proprietário, ele tem descrito toda essa questão do Manual de Boas Práticas, mas ele precisa ter esses documentos, não é guardado na gaveta, né? Fala assim, é lá na prática, colocado em prática, executando, tá? Então, essa é a carinha aqui dos manuais. De acordo com a RDC 216, né, a questão do serviço de alimentação, ela envolve, então, os 4 POPs. Vamos falar um pouquinho agora dessa diferença. Serviço de alimentação, RDC 275, RDC 175, e eu coloquei aqui a 81 também, que ela coloca o quê? Quantos procedimentos são aplicados para cada estabelecimento e como eles precisam estar descritos, tá? Então, aqui, para serviço de alimentação, são 4 procedimentos operacionais que eles são obrigatórios estar escritos. Vou passar eles aqui para vocês. Quais são eles? Higiene e saúde do manipulador. O que eu vou descrever dentro dele? Qual uniforme que eu utilizo, se os manipuladores são treinados, se eles têm o ASO, né, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, se é verificado se é verificada as condições do uniforme, se estão fazendo uso do uniforme. Então, tudo isso é descrito dentro do nosso POP 1, que é a higiene e saúde do manipulador, tá? E ressaltando aqui também, não é como deveria ser, é como eles fazem dentro do seu estabelecimento, né? Sempre colocando o real, tá? Faz uso de touca, jaleco, sapato fechado. Coloca dessa forma, tá? Água, tá? O POP de água também é obrigatório. De higiene de instalações, como é feita a higiene do local, como, quem, quando que faz essa higiene, periodicidade, tá? Onde guarda os produtos de limpeza. Quem faz essa higiene é treinado, sabe fazer o uso. Então, tudo isso é escrito detalhadamente dentro do POP, tá? Escrito com a realidade da empresa, né? A gente fala assim, nunca de uma forma ideal. De uma forma ideal, a gente quer que seja, mas que seja aplicado. Não de uma forma que seja impossível de aplicar, tá? E controle integrado de pragas. O controle integrado de pragas, o POP dele, ele pode ser por uma empresa terceirizada feita, mas ele tem que dizer dentro do POP que essa empresa que realiza o controle de pragas e como ele é feito. E não esquecendo também que, mesmo sendo só os 4 procedimentos, a gente precisa ter também um manual de boas práticas. E dentro do manual de boas práticas, fora essa apresentação toda da empresa, ele precisa ter a forma do preparo, temperaturas utilizadas,
embalagens que usa, forma de armazenamento, e se o produto ele é servido ao cliente, ou se o cliente leva, né? Se o cliente leva para casa, tá? Lembrando que se for indústria, aí ele já não cabe para os 4 POPs, ele já entra na outra normativa que é a 275, tá? Então, serviço de alimentação, principalmente, 4 procedimentos, mais manual de boas práticas, monitoramento, quando a gente fala em buffets, principalmente, né? Cuidados no preparo de molhos, preparo de temperatura de buffet, reposição, como que deve ser feita essa reposição dos buffets. Então, tudo isso tem que estar descrito e ser monitorado. Aqui, eu trouxe um modelinho de um procedimento operacional, que é o de higiene de instalações, equipamentos e utensílios. Então, esta geralmente é a estrutura de um POP. Geralmente aqui no meio a gente coloca a logo da empresa. Faz-se o controle do documento, né, para saber qual a revisão que teve, o que foi alterado de um ano para o outro. A gente fala assim, esses documentos a gente não faz só na abertura da empresa. Eles têm que ser revisados anualmente, e essa revisão ela tem que constar aqui. Eu vou passar ele aqui, mas eu já vou abrir também ele no Word, tá? Antes de eu entrar aqui na 275, fica melhor para vocês estarem acompanhando, tá? Então, aqui a carinha, né, do nosso POP 1. Esse daqui ele está falando de higiene de equipamentos, instalações e utensílios. A numeração dos POPs, ela não é padronizada, tá, gente? Varia de um lugar para o outro. A gente, quando escreve, né, eu falo assim, nesses anos trabalhando, acaba que eu mantenho o mesmo padrão de numeração, mas não que ela seja obrigatória, tá? Então, aqui sempre eu vou ter que ter um cabeçalho identificando, revisão. Ó, esse daqui, por exemplo, eu peguei de uma empresa atendida por mim, foi o primeiro ano que a gente atendeu eles esse ano, revisão 00, data da revisão, depois aqui, por exemplo, ano que vem, 2022, vai para a revisão 01, a data que eu revisei e mantenho o ano da elaboração e o número de páginas que contém. Depois de revisado, eu venho aqui e coloco revisão 01, data que alterei, pode ser só mês e ano, e o que foi alterado. Por exemplo, mudou o tipo do produto de limpeza, teve uma reforma na estrutura, agora eu tenho um depósito de material de limpeza separado, ou eu aumentei o treinamento, ou aumentei a descrição das minhas instruções de trabalho. Eu coloco tudo aqui nessa descrição de alteração. E quem fez essa alteração, tá? Geralmente, o responsável pela empresa, de preferência o RT, né, também da empresa, ou, né, se tem nutricionista que acompanha, não está como RT, mas tem um responsável de produção, tá? E aqui no final, na rodapé, a gente sempre coloca, precisa ter por quem ele é aprovado. Nesse caso aqui foi pro gerente geral. O outro modelo que eu vou mostrar depois para vocês, ele tem aqui como quem elaborou, quem revisou e quem aprovou, tá? Então, eu falo assim, vai muito do tamanho da empresa, da estrutura que eu tenho definida para o meu controle de qualidade. A gente sabe hoje em dia que se eu pegar uma pequena, né, vou pegar um serviço de alimentação, um restaurante, às vezes eu tenho lá todo o pessoal que faz a manipulação, mas na qualidade eu tenho só nutricionista, às vezes lá dentro, ou às vezes nem tenho nutricionista, tenho só o proprietário que acompanha. Então, depende da minha estrutura. Quem eu tenho para estar fazendo toda essa documentação e acompanhar esse monitoramento? Então, aqui no rodapé vai de acordo com, a gente fala assim, com o tamanho da empresa. Descrição que precisa ter. Eu preciso saber quais os produtos que eu utilizo na parte de higienização, descrever, tá? Trouxe um bem real aqui para vocês, que é de uma empresa que a gente atendeu esse ano, tá? O que precisa saber de cada produto? Precisa ter arquivado junto as fichas técnicas, como são utilizados esses produtos, né? Aqui, falando um pouquinho de BPF, né? Não pode usar o sabão em pedra, pelo amor de Deus, gente, tá? Só um lembretinho ali, né? Então, saber quais os produtos que eu estou usando e ter descrito, ter as fichas técnicas de cada um, tá? Utensílios, quais os utensílios que eu utilizo para higienização? Aqui nesse caso, ele ainda poderia ter descrito, por exemplo, que ele coloca nesse local, eles têm separado o que usa dentro da indústria e, por exemplo, o que usa para os sanitários. Eles são marcadinhos por fita, então ele pode descrever aqui também, tá? Onde guarda os produtos de limpeza, né?
O ideal, claro, é ter um depósito de material de limpeza, um DML? É o ideal, é o que a gente almeja e queria em toda a empresa. Mas tem algumas que não têm estrutura física para isso, né? E tem outras que não têm condições mesmo. Mas o que é o mais importante? Eu não posso ter produto de limpeza guardado junto com alimentos, né, gente? Tem que estar separado. Esse caso aqui, por exemplo, ó, os saneantes, eles são colocados em local exclusivo para guarda do material de limpeza, separado da área de manipulação, fechado e identificado. Dentro da área de processo, eles têm uma área separada para higienização identificada. O que isso quer dizer? Isso daqui é uma fábrica de doce. Dentro da fábrica, eles têm fora um quarto, onde eles guardam todos os produtos de limpeza e os utensílios, mas lá dentro da indústria, eles têm um espaço onde faz a higienização dos equipamentos, e está identificadinho lá também, tá? E os procedimentos. Como que eu faço a higienização, tanto do local, quanto dos setores, quanto do ambiente, quanto dos utensílios, quanto dos maquinários? Aqui a gente tem duas opções, ou escrever todo no corpo do POP, ou separar como PPHO, ou separar como instrução de trabalho. Nesse caso aqui, para o POP não ficar tão extenso, a gente separou como instrução de trabalho. Então, tá aqui, que, ó, tanto os equipamentos, ambientes e utensílios, eles são realizados conforme instrução de trabalho em anexo. No final aqui eu já abro uma instrução para a gente estar falando também. Aqui, como eles fazem muito uso da solução clorada, a gente deixou descrito como é esse preparo da solução clorada, utilizando água sanitária na proporção de 2,5 de cloro ativo, tá? Que é para a diluição que eles precisam fazer para 10 litros de água. Por quê? Porque eles fazem a sanificação com a solução. Então, tem que treinar o pessoal para ter isso. Então, a gente colocou aqui no corpo do POP, mas também fez uma instrução onde quem é responsável por fazer essa solução no final de cada higienização, ele assina, tá? Ele é treinado e ele assina dizendo que ele pode executar e ele sabe fazer essa diluição. Outro ponto importante que a gente precisa ter, todo POP, todo PAC vai ter isso, que é o gerenciamento, o monitoramento. Então, lá em cima, número 1, primeiro, ok, expliquei tudo como funciona a parte de higienização. Item 2, como eu monitoro, como que eu digo que isso vai ser eficiente dentro da minha empresa, do meu estabelecimento. Nesse caso, o monitoramento da higienização, ela é diário, tem uma colaboradora que ela passa um monitoramento, uma planilha, que ela olha por setores, piso, parede, maquinário, e vai dando ok, conforme ou não conforme. Tá? Se deu não conforme, abre uma não conformidade para verificar o que aconteceu, e daí também tem aquela situação, né? Às vezes algo é imediato, por exemplo, uma mesa suja, como que tu vai fazer a produção com a mesa suja? Não dá. Tem que na hora já falar, olha, tem que limpar a mesa. Mas se, por exemplo, ela verificou que um cantinho lá do piso não estava legal, ela pode abrir uma não conformidade e avisar a pessoa que fez a parte de higienização para que não se repita, tá? Então, tem essas duas formas, a ação corretiva imediata e a ação que pode ser feita depois. Então, essa é diária. E os produtos de higienização, onde guarda esses produtos de higienização, também é monitorado mensalmente. Então, uma vez por mês, tem uma colaboradora que ela passa essa planilha, verificando se os produtos estão identificados, se não está vencido, se não tem nada misturado lá dentro, se não está no chão, se está em cima de estrados, tá? Então, esse é o monitoramento. Alguém faz esse monitoramento com uma planilha. Geralmente, nessa planilha, do ladinho dela, tem a assinatura de quem monitorou, fez o monitoramento, e depois vem a verificação, tá? Porque aqui eu monitoro, aqui eu vejo se o item monitorado foi verificado por outra pessoa. Então, eu sempre vou ter duas pessoas ali, um monitorando e um verificando se foi feito e se as ações corretivas tomadas foram eficientes. Então, ele vai verificar o quê? A planilha de monitoramento de higiene e a planilha de monitoramento de produtos de higienização. Então, uma vez por mês, a frequência, através da observação visual da planilha, e quem faz? O responsável, aqui nesse caso, foi encarregado de produção. Nunca pode ser as duas pessoas, tá? Desculpa, nunca pode ser a mesma pessoa que monitora e verifica, senão
eu faço e eu digo que tá ok. Não dá, né? Então, eu vou lá, faço a planilha, alguém vem, verifica se realmente aquilo que eu monitorei é real, tá? E outro item que sempre gosto de estar colocando é assim, as planilhas têm que ser feitas lá dentro do estabelecimento, dentro da indústria, dentro da área de alimentação. Não adianta a planilha ser feita lá na mesa do escritório. Planilha feita na mesa do escritório não é real. Planilha tudo com um xizinho de conforme, a gente desconfia também, porque é normal ter uma não conformidade. Estranho é ser tudo 100%, tá, gente? Então, assim, se atentem a isso. Aqui, só que eu pulei, né, tem as ações corretivas, que é o que fazer quando tiver uma não conformidade, né? Que, por exemplo, solicitar que realize novamente o procedimento de higienização, verificar a necessidade de novo treinamento sobre a questão de higienização, tá? Tudo desse POP, do POP de higiene de equipamentos, ambientes e utensílios. Quais os registros? Que documentos pertencem a esse procedimento? Sempre no final eu vou ter aqui. Nesse caso, tem a planilha de higienização, POP 1A, a planilha de produtos de higienização e as instruções de trabalho. Aqui eu poderia acrescentar ainda as fichas técnicas dos produtos de higienização. Então, se a vigilância vai estar, né, fazendo essa verificação, fazendo essa fiscalização, que documentos referentes a esse POP ela gostaria de ver. O POP, que é o documento, e as planilhas referentes a ele, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma instrução de trabalho também, vou mostrar duas, na verdade. Peguei 2 modelos aqui para estar mostrando. Deixa eu pegar... Onde que ela está aberta aqui? Essa daqui é um. Essa daqui é daquela empresa de doces que eu falei ali para vocês, tá? Então, ela é uma forma de instrução de trabalho que eu falo que ela é um pouco mais resumida. Como que a gente define qual o tipo de instrução de trabalho ser aplicado na empresa? Eu falo assim, depende da doação que cada pessoa está ali para auxiliar na escrita e na execução dessa instrução. Tem locais que os empresários ou o RT, eles não têm essa disponibilidade de ficar ali com a gente fazendo tudo isso. E não tem pessoas para implantar também lá dentro. É a mesma pessoa que acaba fazendo toda a higienização. Então, não que eu resuma, mas eu consigo colocar no mesmo documento. Quando eu tenho várias pessoas que fazem isso, eu coloco cada item desses separados, que é o outro exemplo que eu tenho ali. Por exemplo, aqui, na área de doces e geleias, né? Eles têm a máquina de geleia, o tambor de chocolate, a mesa de pingar pé de boi, né? Nome diferente, mas é aqueles docinhos de festa junina. Tem as caixas brancas, piso e parede. Aqui, quem faz? Tudo é a mesma pessoa, é o colaborador responsável pela higienização. Então, a máquina de geleia, como que ela tem que ser limpa? Com a máquina desligada, o procedimento, ó, sempre a área, procedimento, produto, frequência e quem, tá? Então, qual é aqui nesse momento? Máquina de geleia. Procedimento, com a máquina desligada, desmonta a máquina, né? Faz a remoção das partes móveis, tira resíduo, faz a esfrega, com vassoura de uso exclusivo para esse fim, tá? Não é a mesma vassoura que eles usam para o chão, eles têm uma vassoura específica porque é uma máquina gigante, tem que entrar lá dentro para fazer a remoção, ela não tem um sistema automático para tirar o resíduo. Tá? A enxágua e aqui eles secam com um pano. Tá? E faz a esfrega, né? Claro, faz a esfrega e tudo mais. Eles secam porque, especificamente, essa máquina ela é de cobre. Se não seca ela cria um resíduo ali dentro dela, tá? Então, aqui, o tambor de chocolate, tudo, piso, tá? Sempre que é utilizado, a frequência. Então, esse aqui é um exemplo de um formato. O que faltou aqui, não, tá aqui. Não faltou, é o registro. Que é a data. Essa instrução, ela entrega para a pessoa lê, fala se é assim que ela faz, tá? Coloca a data, o número da instrução, o nome do colaborador e ele assina. Então, anualmente, ela precisa ser refeita. E anualmente a gente vai ver que esses itens aqui, eles podem ficar mais detalhados. Desse exemplo aqui, ela foi escrita em 6 de 2021. Então, provavelmente, o ano que vem,
já vai ter alguns detalhes a ser acrescido, tá? Deixa eu mostrar uma outra instrução de trabalho, que é um pouquinho diferente o modelo dela. Essa daqui, que é a de uma higienização de equipamentos. Bom, eu particularmente gosto mais desse modelo aqui, tá? De instrução de trabalho. Ou também de PPHO, né? Que tanto a instrução de trabalho quanto o procedimento padrão de higiene operacional, eu falo que é uma questão de nomenclatura, tá? O que a gente pode definir aqui é como pré-operacional e operacional, tanto no PPHO quanto na instrução. Mas o formato em si do documento, ele é praticamente o mesmo. Ó, esse daqui é da higienização de equipamentos, então ele é individual, tá? Ele pega qual o equipamento de proteção individual que a pessoa usa, porque esse daqui utiliza alguns produtos alcalinos e também acho que alguma coisa com ácido, tem que ter um certo cuidado, né? Então, bota, avental, máscara, luva, quais os utensílios utilizados para higienização, quais os detergentes utilizados, temperatura da água e frequência, tá? Aqui ele segue o mesmo procedimento também. Ó, você vê que esse daqui já é um que foi escrito em 2014, tá faltando aqui a questão da data da revisão dele, tá? Mas dá para ser colocado também. Mas o procedimento, ó, desligar da tomada, desmontar com cuidado as partes móveis, retira os excessos de resíduos com jato de água ou manual ou com espátula, aplica a solução, né, do sabão que ele tem descrito aqui. Aí aqui ele tem, ó, conforme descrito na IT6, porque essa IT6, ela é só o preparo dessa solução para ser adicionada. Aqui eles fazem uso do gerador de espuma, então toda essa parte do detergente, né, utilizado, ele é aplicado com o gerador, o tempo de ação mecânica que é a esfrega, enxágue e aplica o sanitizante, tá? Esse sanitizante utilizado, ele não precisa de enxágue. Então, tá todo descrito aqui. E aqui também, o mesmo procedimento. Data, número da instrução, nome do colaborador e assinatura. Então, esse daqui é um formatinho também de instrução de trabalho, tá? E aquela história, como eu falei antes, depende de cada empresa, de cada indústria, da dedicação que cada estabelecimento está tendo para aplicar os seus programas de qualidade, tá? Então, aqui, pessoal, resumi um pouquinho, né? Falei ali a parte do que é um POP e do que é uma instrução de trabalho, tá? Aqui eu tinha as mesmas que eu passei para vocês lá, eu tenho elas aqui, só que como estava pequenininho, eu achei melhor mostrar na questão do Word. Então, ali falamos de serviço de alimentação, agora aqui vamos falar da parte de indústria de alimentos no geral. O que muda de um para o outro? A legislação, né? Lá a gente falava da 216, aqui a gente fala da 275, e aqui estabelece 8 procedimentos de autocontrole, tá? Não, desculpa, do procedimento operacional padrão, não de autocontrole, né? Que geralmente, quando a gente fala na 275, são estabelecimentos que são fiscalizados pela Anvisa, ou pela Vigilância Sanitária, né? Só falando em questão de nomenclatura mesmo, tá? Quais são os 8 POPs que são preconizados? Estão aqui: higiene do manipulador, água, ambientes e utensílios, resíduo, manutenção, praga, fornecedor e recal, tá? Que seria o recolhimento de produtos. Então, lembrando que eu tenho os 8 POPs, mas eu tenho também o manual de boas práticas. Eu sempre preciso ter os dois. Um complementa o outro. Lá dentro do manual, você vai citar os POPs. Dentro do POP, você vai citar a instrução de trabalho. Sempre falo assim, os documentos, eles se conversam. Então, quando eu faço uma revisão, eu tenho que tomar também esse cuidado para não estar citando algo que não exista ali dentro, tá? Por isso, muito cuidado com os copia e cola, né? A gente fala assim, quero fazer um manual de boas práticas, vou lá, digito na internet, vai aparecer vários. Digito um procedimento operacional, vai aparecer vários. Mas isso condiz com a realidade da minha empresa? Condiz com a realidade do meu estabelecimento, né? Quando a vigilância sanitária, né, vocês chegam para uma fiscalização, tomar esse cuidado, bater esse olho. Muitas vezes o estabelecimento ele faz só para cumprir documentação. Aí eu brinco, aí praticamente não adianta, né? A gente tem que implementar, fazer com que funcione, né? Os outros 4 POPs aqui que foram adicionados a mais, né? Foi aqui a questão do resíduo, manutenção,
fornecedor e a parte do recolhimento, tá? Resíduo. O que a minha indústria gera de resíduo e para onde ele vai? Precisa estar descrito. Monitoramento, como eu controlo e quem verifica. Manutenção, mesma situação, tá? Qual a manutenção que é feita, se ela é corretiva, preventiva, como ela é feita, quais os cuidados, qual o monitoramento que é feito. Fornecedor, principalmente aqui, entra no POP, na descrição, qualificação do fornecedor. Como eu qualifico o meu fornecedor hoje? Né? É por preço, né? Que não é o ideal, mas claro, a gente vai cotar preço. Mas eu tenho que qualificar meu fornecedor por qualidade do produto, né? Como que eu determino essa qualificação? Às vezes a gente toma alguns sustos quando a gente aplica esse procedimento. Vou dar um exemplo bem simples aqui de uma empresa que a gente trabalhou, que a gente colocou como qualificação do fornecedor solicitar o alvará de funcionamento da empresa. Coisa super simples que toda empresa precisa ter. A gente teve que reduzir os fornecedores praticamente pela metade, porque o pessoal nem entregava para a gente. Não tinha, eu não achava, ou estava vencido. Mas, enfim, uma forma simples. Pode ser análise do produto? Pode. Pode ser uma visita na empresa para ver se a empresa tem as BPFs implantados? O ideal, é o que a gente gostaria. Mas nem sempre a empresa é próximo para estar fazendo essa visita, tá? Então, assim, aquela mesma história. Depende do tamanho da empresa, das condições que eu tenho para estar aplicando. Mas, acima de tudo, né, tem como ser aplicado, tá? A gente, nesses anos trabalhando com implantação de manual de boas práticas, a gente vê assim, depende da vontade do empresário e da dedicação, e que sim, é possível. Pode ser a gente brinca, uma pecinha pequena de produção, mas se eu quiser, eu implanto as BPFs bem implantadas, tá? Aqui falando um pouquinho dos produtos de origem animal, que é qual é a lei que ele se aplica, tá? E quais são os autocontroles. Aqui, só voltando, gente, eu não falei novamente da estrutura dos POPs e das ITs, porque elas são iguais, tá? Iguais do serviço de alimentação, a única coisa é que ela tem um número maior. Os produtos de origem animal, a diferença é que em vez de a gente falar POP, a gente fala PAC, né? Que são os programas de autocontrole. E a diferença também na quantidade de PAC, ela é maior do que a quantidade de POP para alguns estabelecimentos. Por exemplo, a Circular 175, que ela é federal, ela estabelece os autocontroles, eu tenho de 16 a 19 programas de autocontrole, são mais extensos, tá? Por quê? Por exemplo, num abate, eu entro com bem-estar animal, eu entro com o resíduo do MRE, né? Tenho o APCC também colocado para alguns casos, tá? Então, por isso que ele é maior. Na portaria 81, que é a do SUSAF, que a gente colocou antes, ele exige só 8 PACs, que são parecidos com os da 275, mas eles exigem alguns um pouquinho diferente também, que ele pega mais a parte de análise de produto. Tá? O que envolve os produtos de origem animal, né? Coloquei aqui algumas fotinhos de alguns, tá? Aqui para vocês terem uma ideia, quando a gente fala dos autocontroles, né? Por que eles assustam um pouquinho? Porque olha a quantia que são os 19, né? Ele puxa a questão de iluminação, vestiário, ventilação, águas residuais, esses outros aqui a gente já tinha dentro dos POPs também, matéria-prima, temperatura, calibração, análise laboratorial, formulação e fraudes, bem-estar animal e o material de risco específico, que é o MRE, né, que é encelofatia espongiforme bovina, né? Ele é específico para abate de bovino. O bem-estar animal, ele é tanto para aves, quanto para suíno, quanto para bovino, tá? E o APCC. O APCC também ele é obrigatório, geralmente para o CIF e para o CISB. O CIP, ele está iniciando a cobrança do APCC, mas é aquela historinha. Se eu não tiver os autocontroles bem implementados, eu não consigo aplicar o APCC, tá? Então, por isso que sempre primeiro implantados os autocontroles, primeiro implantados POPs, depois eu amejo um APCC. E também o manual de boas práticas, tá?
Então, os programas de autocontrole, ele abrange o manual e todos os autocontroles de acordo com os segmentos. Por exemplo, uma empresa de embutidos, eu vou até o 16 aqui, né? Posso colocar o APCC também, mas algumas ainda não têm implantados, aqui na nossa região pelo menos. Mas já está sendo iniciada a cobrança também com o CIP. Tá? Os outros é para abate. Quando a gente fala em SUSAF, são 8 procedimentos operacionais só que são exigidos. Até porque no SUSAF, ele não enquadra, não entra os abatedouros, tá? Quando a gente fala em SUSAF, ele não entra abate de suíno e bovino, não entra aves. Entra o pescado, entra sim o pescado, mas por quê? Porque o pescado ele não tem uma inspeção periódica, ela é uma inspeção periódica, ela não é uma inspeção permanente, eu não preciso ter o fiscal o tempo todo no abate. Então, empresas de inspeção permanente, elas não se enquadram no SUSAF. Então, também é só exigido os 8 autocontroles. A diferença lá da 275 agora aqui para o SUSAF, entre os 8 colocados, é que aqui, em vez de recal, tem análises laboratoriais, tá? E temperatura também. No outro, acho que era fornecedores e aqui era recal. Aqui entra temperatura e análise laboratorial. Ah, Rosa, então eu não preciso controlar esses outros itens que tinha lá agora aqui? Precisa, mas aonde vai estar descrito? Dentro do manual de boas práticas, tá? Aqui são exigências conforme a lei, mas não quer dizer que não seja controlado. Dentro dos meus programas de qualidade, ele precisa sim ser controlado e precisa sim estar descrito dentro do meu manual. Aqui também eu coloquei a carinha da estrutura do PAC, vocês vão ver que ela é bem semelhante à do POP, tá? Tem pequenos detalhes de diferença, já vou espelhar no Word também aqui para vocês. E a instrução de trabalho, ela é praticamente igual, tá? Não muda. Tanto instrução de trabalho como PPHO, né? Ela não muda, é o procedimento de como é executado. Uma pessoa chega, tem que pegar esse documento e conseguir executar a atividade, tá? Falando em IT. Vou mostrar aqui para vocês também no Word. Aqui agora, então, aparecendo a parte de uma estrutura de um programa de autocontrole, tá? Aqui o autocontrole 9, que é higiene, hábitos higiênicos e saúde do manipulador. Então, mesma coisa, né? Nome do autocontrole. Cabeçalho. Qual o PAC, qual a revisão, qual a data, qual a elaboração, número de páginas. Esse daqui é um que ele já tem algumas revisões, né? Pode ver que a elaboração do documento, ó, 2014, desculpa, mas ele não tinha revisão até em si. Daí depois, todo ano foi acompanhando. Aqui pulou um ano, o ideal é que seja... Não existe uma lei que vai te dizer tem que ser anual, tá? Mas quando a gente inicia, a gente coloca dentro do manual de boas práticas, a gente determina. Aqui, até então, essa empresa ela não tinha programa bem estruturado. Depois, agora, começou, todo ano é feito anualmente essa revisão, tá? Então, aqui, ó, em 2017, realizou a separação por arquivo de autocontrole, objetivo, documento de referência. Aqui, provavelmente, saiu de POP para PAC, né? Quando foi a implementação dos autocontroles. Em 2019, fez a descrição das ações preventivas, que até então só tinha as corretivas, o que alterou de planilha. Ó, aqui em 2020, né, foi solicitado, tem uma empresa que a gente atende, que ela é CIP, foi solicitado via da PAR para colocar o plano de contingência do Covid dentro, que é, por exemplo, aqui não era obrigatório o uso de máscara. Com o Covid foi obrigatório o uso, não pela qualidade do alimento, mas pela segurança do manipulador. Então, foi escrito esse plano de contingência e colocado ele como citado, ele aqui dentro do plano, dentro do PAC, mas a empresa tem anexo. E 2021, agora foi feita uma revisão geral, tá? De tudo. Ó, esse aqui você pode ver que o rodapé dele é um pouquinho mais elaborado. Por quê? Porque ele tem o responsável que ajuda na elaboração, responsável técnico, tem um monitor de qualidade, que essa empresa que eu conheço eles têm essa pessoa que faz toda a parte de qualidade, planilha e tudo mais lá dentro, então ele revisa essa documentação e é aprovado
e também verificado e aprovado pelo gerente de produção. Todos eles assinam. Lá no início do manual, eu tenho uma descrição dos cargos e peço para todos eles assinarem que eles estão cientes, que ali a responsabilidade de cada um. Tá? Aí aqui dentro do PAC, ó, objetivo, quais os documentos que referenciam essa descrição, a descrição, como é a higiene dos manipuladores, dos operadores, tá? Como é o procedimento de higienização das mãos, ó. Aqui é legal que eles têm uma IT de como higienizar as mãos. Então, chegou para trabalhar, primeiro dia, vai lá, vai passar toda a descrição de como é as BPFs e tem uma IT específica explicando como lava a mão. Aí vai lá com o colaborador, ensina, lava a mão, tudo mais, enxágua, e ele assina que ele sabe fazer, tá? Daí não tem desculpa depois, esqueci de lavar a mão porque eu não sabia. Não, tu sabia sim, ó. Lá dentro vai estar escrito quando que tinha que lavar a mão e tudo mais. Claro, né, gente, que tem que ter monitoramento, tem que ter alguém cobrando, tem que ter treinamento. Mas, enfim, tem que ter sempre vinculado ali os documentos, tá? O que pode, o que não pode para o manipulador. Qual o uniforme, ó, aqui ele fala, uniforme próprio, limpo, de cor clara, camiseta, calça branca, bota de borracha, quando necessário os aventais impermeáveis, uso de touca é obrigatório, de cor clara, cobrindo a orelha, tudo como acontece, tá? E também tem qual instrução de trabalho que está vinculado com esse PAC. Esse aqui é um pouquinho mais abrangente, ele tem desde a parte da higienização de botas, onde guarda os objetos pessoais, né, dentro do vestiário. Aqui nos autocontroles a gente tem também um PAC só de vestiário, que também tem que ser monitorado, que lá nos POPs não tinham, tá? A saúde dos manipuladores, como é feito, ó, programa de PCMSO e PPRA, tá? PPRA, segurança no trabalho, PCMSO, saúde do trabalhador, tá? Capacitação, quando que é feita, né, a capacitação dos manipuladores. Aqui nessa empresa, todo início de contratação, eles são orientados e anualmente é feito um treinamento de reciclagem para todos, o conteúdo que é passado no treinamento. Regra para visitantes, né? Aqui que eu citei antes lá, o plano do Covid, né? E aqui ele coloca que anexo aos autocontroles, ainda eles têm todo o plano de contingência do Covid, tá? Gerenciamento, da mesma forma que os POPs, o monitoramento, que é feito, tá? Quem, o que monitora, como, quando e quem. Tá? O PCMSO, que daí seria a questão da empresa terceirizada, semestral, tem o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, ação preventiva, o que fazer para prevenir, ação corretiva, quando aconteceu, o que eu faço, né? De alguns itens, e a verificação. Quem faz essa verificação, olha só a diferença de um PAC para um POP, né? Quantos registros eu preciso ter referente a esse PAC, tá? Aqui, claro, a gente falou de higiene do manipulador. Então, preciso ter a planilha diária de como o manipulador está, a planilha de saúde do manipulador, se ele precisou ser afastado por algo que possa prejudicar o alimento, por exemplo, uma diarreia, né? Então ele precisou ser afastado. Rose, mas é o atestado? Não. O atestado vai lá, arquiva, vai para o RH. Aqui a gente tem uma planilha de controle para dizer o quê? Que aquele dia que ele estava com uma diarreia, ele não estava manipulando, não estava colocando em risco o produto, tá? Então, ele faltou porque o filho estava doente, é testado. Não tem a ver com segurança do alimento, tá? Então, é a planilha de controle de saúde do manipulador. Com Covid, a gente tem pedido para colocar a questão do Covid, porque geralmente o Covid, né, é a transmissão também para o colega, e também geralmente é uma gripe, é algo que possa fazer, levar uma contaminação do produto ali para frente, tá? Então, essa aqui é a carinha de um PAC, tá? Não é tão diferente de um POP, bem parecido. O que muda é de PAC para PAC, por exemplo, para calibração. Como é feita a calibração dos equipamentos, a aferição, de quanto em quanto tempo que é feito, tá? Aqui
Se me deixar, eu falo de todos eles, né? De todos os autocontroles aqui, rapidamente, dá para a gente pensar como tem que ser a estrutura, né? De cada autocontrole. Vamos falar dos mais básicos, né? Água, iluminação, ponto importante de iluminação. Quais os looks? A pessoa fala assim, como é que eu vou medir iluminação? O que é? Só olhar se tem proteção na luminária? Não. Proteção na luminária é obrigatório? Mas se hoje já está, se for lâmpada LED, você pode estar utilizando, não precisa ter a proteção. Mas o lux, quantos lux eu tenho que ter? Para que medir isso? Porque para saber se nas áreas de inspeção não está sendo fraudado nada, se eu tenho uma visualização, ventilação, condensação, para ver se não tem nada gotejando em cima do produto, né? Opa, pulei ele ali. Deixa eu colocar para apresentar aqui, é melhor. Expedição, para onde eu vendi meu produto, se eu precisar recolher, eu consigo recolher tudo. Controle de formulação. O que eu utilizo para a elaboração desse meu produto? Tem algum ingrediente específico que é controlado, por exemplo, para embutidos carnes, nitrato, nitrito, né? Que quantidade que eu estou utilizando? Eu tenho um monitoramento sobre isso, tá? Deixa eu voltar ali. Então, aqui falamos da estrutura, então, do PAC, da estrutura das instruções de trabalho, que são as mesmas do POP. Por que toda essa implementação, né? Por que eu aplico o manual? Porque com ele eu consigo estabelecer normas, eu consigo ter uma melhora na minha produção, eu tenho uma garantia da qualidade do meu produto, eu tenho uma certeza do que eu estou fazendo uma entrega para o meu consumidor, eu defino responsabilidades, eu brinco assim como um manual de boas práticas com os POPs, com os PACs, o pessoal sempre fala que produção e controle de qualidade, eles se bicam, né? Eu falo assim, se bicam, mas um ajuda o outro. Porque se eu estabeleço bem os meus procedimentos dentro da produção, com a questão de qualidade, eu tenho um melhor desempenho dentro da minha produção. Eu tenho um melhor ajuste, eu defino responsabilidades de quem faz o quê. Então, eu consigo também ajudar a organizar e planejar toda a minha produção. Então, essas são algumas vantagens da implantação. E aqui aquela brincadeirinha, né? Quando eu tenho as boas práticas implantadas, eu tenho a possibilidade de controlar e corrigir. Se eu não tenho os BPFs implantadas, eu não tenho, depois de feito, eu não consigo mais fazer essa correção. E o perigo pode chegar ao consumidor. Aqui, depois que eu quebrei um ovo, ele não volta mais, né? Ele já está lá. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Com os BPFs eu consigo controlar, se deu uma não conformidade eu consigo corrigir. E aquela velha história, né? Eu posso fazer 99,9 coisas corretas. 1% que eu fizer errado, o meu consumidor, na hora de adquirir meu produto, ele vai lembrar daquele 1%. E as BPFs, elas fazem justamente isso, com que não deixa que ocorra essa falha. E se ocorrer, eu consigo corrigir. E as legislações, gente, elas são específicas para isso, né? A gente fala assim, a legislação ela não saiu do nada. Não foi alguém que sentou ali, teve uma iluminação e falou, vou escrever essa lei. Não, ela é baseada em algo palpável, em algo que está sendo aplicado e que está tendo um resultado. Tá? Aqui, né, falando um pouquinho do Sebrae, implantação de boas práticas, legislações, o que o Sebrae tem para estar auxiliando? Nós temos o Selo Alimentos do Paraná. O que o selo faz? Ele ajuda na implantação dos BPFs, tanto para a origem vegetal como para a origem animal, aqui entra serviço de alimentação também, e ele certifica com o selo, tá? Então, tem a consultoria para aplicar todas as BPFs através de um checklist, descrição do manual, análise de produto e tudo mais. Depois vem uma auditoria de terceira parte, que fala se realmente aquilo está sendo aplicado ou não. E agora também está com apoio para a implementação do SUSAF, tanto para as prefeituras, com as suas legislações, né? Lei do município, decreto, norma de construção, tudo que se pede ali no SUSAF, e também para as agroindústrias, empresas que precisam das documentações do autocontrole para solicitar adesão ao SUSAF, tá? Então, tem esses dois apoios que o Sebrae está dando nesse momento, né? Tem para as empresas de alimentos, tá? Quando a gente fala em BPF, claro, né? Aí tem todas as outras áreas que o Sebrae ajuda e tudo mais. Então, aqui é aquela história, né? Mãos à obras, né?
A gente tem que observar, tem que colocar em prática, tem que observar a nossa produção, implantar da melhor forma possível, levar a legislação ao pé da letra no que ela está escrito, mas, acima de tudo, ver qual adequação pode ser feita, que eu posso seguir. Tem como ser implantado, tá, gente? Eu garanto para vocês. Pode ter um funcionário, 2, 3, pode ser só o proprietário. Eu consigo implantar as boas práticas de fabricação, tanto com o procedimento operacional, como com os autocontroles. E aqui eu finalizo, agradecendo a todos, né? E fico à disposição também. Eu vou deixar, não coloquei meu e-mail aqui, meu telefone, mas depois eu passo para vocês, tá? Deixo disponível, vou deixar a apresentação também disponibilizada. Obrigada a todos.